Vamos lá, coordenador, vamos entender um pouco sobre os selos, né? Eu vou aproveitar e falar um pouco sobre as cores do MQV. Também são pontos importantes e fundamentais para arbitrar as esteiras, né? Então, as cores do MQV, que são 5, elas caracterizam o nível de qualidade de vida. Então, você já começa a ver aqui nessa academia, ó, eu vou fazer uma leitura dessa parte superior do dashboard, onde tem um monte de informação aqui importante, ó, desde nível de qualidade de vida, nível de sedentarismo, é média sobre o que você tem, né, dentro da tua academia, os tipos de trabalho, sentado, se é muito tempo em pé, andando, as funções, os cargos citados, né, as dores físicas e por aí vai. Eu tenho mudança de vida, mudar a alimentação, cabe alguma coisa voltada para ou um nutricionista ou algum serviço que eu tenho para orientação nutricional, mudar de carreira, né, ser menos sedentário. Então eu tenho aqui muita coisa interessante, ó. Período de gestação, então eu também tenho aí a qualificação da gestante, qualificação do pessoal que tem problema de mobilidade, o cadeirante, né? Hábitos de felicidade. Então tem muita coisa que a gente pode explorar para entender o comportamento do meu cliente, a necessidade dele, como ele se entende, para que a gente tenha um direcionamento mais assertivo das nossas prescrições. Por isso que as esteiras levam tudo isso em consideração na hora de encaixar que tipo de exercício o cara tem. Os maiores sintomas da academia, gerações, ó, pra você entender qual o perfil do teu público. A roda da vida são 10 pilares de sintomas que o MQV é construído. Então eu tenho, ó, ansiedade, estresse, felicidade, convívio social, dores físicas, condicionamento estético, que está o sedentário e o cara de fato da performance, até o cara da performance, energia e disposição, um dos maiores problemas que a gente tem, melhoria no esporte, saúde física e mental tem a ver com trabalho, né? Melhoria da alimentação e insônia. Então a minha roda da vida ela aponta para esses pilares para eu entender exatamente qual é a maior necessidade do cliente para eu poder ter um direcionamento das minhas prescrições em função da necessidade que ele tem, que é isso que o MQV já faz nas suas automações de prescrição. Gênero, mercados, horas trabalhadas também levamos em consideração na hora da prescrição, né? Quantas horas trabalhadas, e os profissionais mais indicados. Ó, nessa academia aqui, nutricionista é o profissional mais citado, até mais do que o personal. Em comum é o personal próximo, mas é primeiro aqui a nutrição, ou seja, existe ali uma demanda, e uma demanda, não vou falar reprimida, mas uma demanda grande para um serviço personalizado na área nutricional, mas também tem uma demanda para o personal, existe uma demanda menor para psicólogo e terapeuta, então eu tenho uma visão geral do negócio, mas o objetivo aqui é a gente olhar para selo, né? Então, ó, eu já nessa leitura eu tenho uma academia com 1.040 ativos, aonde 16% dos caras mapeados se declararam infelizes, né? Declararam infelizes. Isso tem toda a relação com os selos, tá? Então existe um processo de infelicidade e aí é onde começam as nossas qualificações para esteira. Eu não vou pegar um cara infeliz dizendo que quer emagrecer e vou jogar ele num treino metabólico de condicionamento, aonde de fato ele não vai pagar essa conta, ou mandar para nutricionista para tirar o cargo desse cara, dependendo de como ele esteja, ele vai ter dificuldade de frequência, ele vai ter dificuldade de relacionamento, de hábito. Então a gente então começa a entender como dosar isso para que de fato, aos poucos, de forma progressiva, a gente consiga atender a necessidade do cara, resolver o problema dele e manter ele na academia, né? 53% das pessoas mapeadas têm dor física, tá? E 71% das pessoas mapeadas gostam de academia. Eu tenho 29% das pessoas aqui que não gostam de academia, tá? Na hora que a gente olha para o MQV, em cima, basicamente, eu vou abrir esse MQV aqui. Vou pegar aqui o laranja, pronto, tem um laranja aqui que é mais fácil. Na hora que eu olho esses pilares de sintomas, ó, eu vou pegar um azul, você vê que é um MQV bem com sintomas baixos, ou seja, qualidade de vida boa, não tem nenhum sintoma da roda da vida relevante. Sendo assim, a média da qualidade de vida ela é calculada através de um indicador nosso chamado de GA, que me diz que a qualidade de vida dessa pessoa, no geral, é boa, MQV azul. Ao contrário desse aqui que tem sintomas muito fortes, quando ele calcula, ele me gerou um GA de 49, o GA 49 já cai na qualidade de vida preocupante. Isso determina esteira. Porque, teoricamente, eu tenho vários sintomas e déficits emocionais que são destaques nesse MQV. E aí eu olho, ó, ansiedade, estresse preto, condicionamento muito baixo, vermelho, sono vermelho, uma dor física surgindo aqui. Então eu tenho vários sintomas que mesmo que essa pessoa fale de emagrecimento ou estética, não sendo do fitness, tudo culmina para algo um pouco mais de qualidade de vida, né? E aí a gente avalia aqui, ó, ele já me mostra os selos. Claramente ele trouxe para um selo de ansiedade, estresse, depressão, que é o Life trabalha pra caramba, muito sedentário e tem dor. Então eu já entendo
que a melhor jornada para essa pessoa ou é de qualidade de vida ou emagrecimento saudável, algo que de fato não gere nessa pessoa um estresse muscular muito grande, que pode ter como consequência um estresse emocional, pode ter uma sensação grande de fadiga e, obviamente, o abandono do negócio. A gente avalia tudo isso no momento que você vai buscar uma prescrição. Então, se eu olhar aqui para esse cenário, eu já começo a perceber, ó, que legal. Se 62% das pessoas aqui têm qualidade de vida boa. Então eu tenho um direcionamento um pouco mais estético e normalmente isso está muito associado ao número alto de pessoas que gostam de academia. E aí a comprovação, cara, que exercício, treinamento, academia gera a percepção de qualidade de vida boa. Se você pegar uma empresa hoje e fizer um mapeamento com o MQV, esse número do azul é para 38. Né, que são pessoas que não frequentam academia e tal, já que a gente não tem a maioria das pessoas dentro de academia ou com exercício orientado. O amarelo sobe muito, o laranja, vermelho e preto sobe muito, ou seja, a média da qualidade de vida cai devido a pessoa não ter hábito de exercício. Por isso que a gente fala muito, cara, relacionamento e hábito, cuida disso, que o exercício vem. Não aponta para o exercício, porque esse cara que não tem relacionamento e hábito, ele vai negar. Ou ele vai abobalhar, ou ele vai negar se vitimizando. Então tem várias características comportamentais da negação do exercício. Por isso que o ser ele ganha importância, porque eu consigo de forma inteligente ser a relação que pensa, né, na hora que prescreve, levando em consideração isso para gerar aderência. Se gera aderência, gera hábito, se gera hábito, gera resultado. Tá? Então aqui eu tenho 8 selos que são levados em consideração no momento que a gente vai arbitrar as esteiras e as prescrições. 26% das pessoas mapeadas têm comportamento fitness, é o cara, de fato, ali, do suplemento do whey protein, da creatina, é o cara que não precisa de nada para ele vir, ele vem de domingo a domingo. Então esse cara aqui, tá? Esse cara é o raiz, é o, de fato, quase maromba, vai, é o maromba, tá aqui, tá? Mas você percebe que mesmo numa academia com alta aderência de frequentantes, eu tenho um percentual não tão alto assim, tá? Então eu não tenho, no geral, pessoas com tão características fitness mesmo gostando, tá? Eu tenho aqui, ó, 35% característico wellness. Lembra do nosso esteira de qualidade de vida? Quem viu o vídeo das esteiras? Esse cara aqui me joga de qualidade de vida geral, porque ele não gosta de academia, mas ele sabe da importância. Então ele abandona. Esse é o cara que vai e volta toda hora, porque ele tenta, ele tá toda hora tentando, mas ele não consegue, porque a gente não pensa, né, no comportamento desse cara. Quando a gente começar a entender de comportamento, o exercício físico, o profissional de educação física vai para um patamar muito alto de relevância dentro do mercado. A gente vai conseguir cobrar mais, a gente vai conseguir ter mais valor. É porque eu não entendo, não visualizo o comportamento desse cliente. Então aqui esse cara é um cara que de fato não tem o hábito do fitness. 5,5% Life Mais. Aqui a gente tem uma seriedade pesada quanto aos fatores emocionais. Saúde emocional, saúde mental. Aqui eu tenho ansiedade, estresse, talvez depressão, insônia, muito forte, convívio social. Então as pessoas que têm esse selo têm essa característica. Tem que ter muito cuidado na hora que a gente vai lidar. E normalmente isso vai cair. Já leva o cara para uma esteira de qualidade de vida ou de recuperação se ele trabalhar muito, mas numa linha de fase lá atrás, porque se eu puxar demais aqui, eu não tenho esse cara na academia. 18% das pessoas são up mais, altamente sedentário. É o cara da dor tardia que chega logo. Então eu tenho que ter muito cuidado, porque mesmo a intensidade baixa, o volume pode complicar a minha vida aqui, quanto o resultado desse cara no amanhã ou na primeira semana. Esse cara aqui eu perco muito hoje nos números de academia por fadiga. O cara se sente fadigado e ele abandona. Então isso é importante demais a gente entender, e na hora que a gente vai para as esteiras, na hora que a gente vai para a prescrição, na hora que a gente vai para a automação, a gente leva isso em consideração. Não adianta eu ter um volume enorme de exercício se esse cara aqui pode estar comprometido quanto entrega. 15% das pessoas mapeadas aqui são work, mais de 10 horas por dia de trabalho. Então imagina, o cara passa 10 horas trabalhando, ou 12, ou 13, ou 14, chega na academia à noite, tenho que levar isso em consideração. Volume de treino, intensidade de treino, que já vem uma jornada pesada. Então eu deveria talvez ali uma coisa mais mobilidade, mais recuperação do dia, mais terapêutica, uma coletiva, sabe, um processo de protocolo de hidratação, algo que favoreça o sono, uma volta calma, tudo aquilo que vai ajudar esse cara a ter uma recuperação para poder amanhã trabalhar, porque ele está me dizendo que a coisa mais importante no momento para ele é jornada de trabalho, porque ela é pesada, tá? Doctor, pessoas que têm dores leves e moderadas, aquela que o exercício consegue corrigir. O fato do cara ir para academia, ele já vai aliviar, é postural, tem uma série de coisas aqui que são levadas em consideração, mas são dores leves, tá? 16% das pessoas mapeadas têm uma veia para o esporte.
Então a gente tem lá no vídeo das esteiras, algumas esteiras que contemplam, né? Futebol, corrida de rua, o beach tênis, agora está entrando o futevôlei. Então tem algumas coisas lá que a gente pode ser, ou a base do esporte, que é de fato, por exemplo, um cara de jiu-jitsu, se eu não direcionar um protocolo para ele, ele vai abandonar a academia, porque se ele for só na linha da hipertrofia, ele vai comprometer o desempenho no jiu dele. Então eu preciso entender que eu preciso ter um direcionamento para esse cara que gosta do esporte, senão ele me abandona. Até porque alguns esportes eles vão ter um valor tão grande para a pessoa que a academia passa a não ser mais relevante e importante, tá? E 0,5%, poucas pessoas optam mais. Aqui eu tenho dores extremas, hipertensão, diabetes, doença autoimune, cardiopata, está aqui. Então, quando eu olho para isso, eu consigo, através dos professores, também explicar, caso eles tenham acesso, a entender que quando o cara tem um selo nessa característica, o comportamento dele muda. Por exemplo, Up+, eu arbitrei uma ficha para o cara. Eu tenho que ter cuidado com carga. Porque se esse cara dá um vacilo ali com carga a mais, amanhã ele não vem. Ele pode lesionar ou ele vai se sentir fadigado ou muita dor pós-treino, dor tardia. Tá? O work, eu tenho que desacelerar esse cara. Não adianta cobrar dele intensidade mais carga, né? A caminhadinha na esteira aqui é bacana para recuperação. Então eu começo a entender que a prescrição é para o cliente, não cliente para prescrição. Eu começo a entender que algumas características eu preciso olhar selo para poder ter o direcionamento, né, a prestação de serviço mais adequada para esse cliente, baseado no cenário da vida dele, nas 23 ou 24 horas desse cara. Tá? Então a gente começa a entender que uma metodologia direcionada para as pessoas tem muito mais aderência, muito mais sentido do que as pessoas por uma prescrição. Seja você aplicando o método de treino que você entenda ou queira, mas se não tiver adequado com um cenário de selo, você vai errar, mesmo bem intencionado, mas isso não garante sucesso de fidelização. Então, o selo é uma das coisas mais importantes no momento em que a gente mapeia no MQV, porque eu consigo ler do pescoço para cima. Fechado? Isso é selo, respeita, vai fazer diferença aí dentro do seu negócio, quanto à abordagem, quanto à entrega, no teu processo de prescrição e de indicação de esteira e fase e, obviamente, de fidelização. Fechou? Vamos lá, vamos para mais conteúdo do MQV.